Olá! Finalizando o capítulo 1, vem o capítulo 4, onde ele fala, dinâmica das comunidades. Sabemos que comunidade é o conjunto de populações, não é isso? Mas afinal, o que são populações? O que é população? A gente sabe que população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo num determinado local, no mesmo local, vamos botar assim, no determinado local, no mesmo ambiente. E a gente sabe que ser da mesma espécie são indivíduos com características semelhantes, capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, olha, a gente parte do individual para o coletivo. A gente parte da espécie, que são indivíduos com características semelhantes, capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. O conjunto de seres da mesma espécie forma população. O conjunto de populações forma comunidade. Foi conceito lá para trás que a gente absorveu e continua a ser utilizado. Foi? Só que nós, como a gente calcula a quantidade de população, a quantidade de pessoas, quantidade de indivíduos, através da densidade populacional, onde é o cálculo do número de indivíduos pela área e o volume. Densidade populacional do Rio de Janeiro. Eu vou calcular a quantidade o número de indivíduos por aquela área. Tudo bem? Diferentemente do tamanho populacional, onde eu calculo pela taxa de crescimento, onde o cálculo é feito pela soma da taxa de natalidade com taxa de imigração, menos taxa de mortalidade e taxa de imigração. Através desse cálculo, eu tenho a taxa de crescimento, onde eu venho e falo o seguinte, ó, quando natalidade com imigração é maior do que mortalidade e emigração, eu falo que a população está tendo um crescimento populacional. Tudo bem? Quando a taxa de natalidade com imigração é menor que a taxa de mortalidade e emigração, eu falo que eu estou tendo uma queda populacional. A quantidade de população está diminuindo. E quando eu tenho a igualdade entre ambos, eu tenho a população equilibrada. Tudo bem? A taxa de crescimento é feita nesse cálculo aqui. Quando eu tenho essas diferenças aqui, quando eu tenho um maior que o outro ou um menor que o outro, eu tenho o crescimento populacional, a diminuição populacional ou a população equilibrada. Foi? Só que o crescimento, sempre quando eu falar de crescimento populacional, eu vou me remeter a esses três tópicos aqui. Eu falo o seguinte, que a curva de crescimento populacional, ela permite demonstrar a velocidade do crescimento populacional. A curva do crescimento populacional, ela me indica o crescimento ou a diminuição populacional, crescimento ou não da população. Quando eu venho e falo da resistência ambiental, ou por falta de espaço e alimento, ou por competição entre as fêmeas. Isso acontece porque são fatores que limitam, esses são os fatores que limitam o crescimento ou afetam o processo reprodutivo, que seja lá por falta de espaço e alimento, que seja pela competição das fêmeas, é a resistência ambiental. Quando eu falo do potencial biótico, eu já falo que as populações crescem livres das resistências não controladas. Diferentemente do crescimento real. Eu falo o seguinte, que a população cresce se opondo à resistência e são controladas. Quando eu falo de crescimento populacional, eu falo da curva do crescimento populacional. Eu falo que permite demonstrar a velocidade do crescimento populacional, que seja pela resistência ambiental, potencial biótico ou crescimento real. Foi? Eu posso ter um crescimento lento, rápido e a fase de equilíbrio. Quando eu tenho um crescimento lento, é o período de adaptação da espécie do meio. Lembra lá vamos pensar aqui, eu vou chamar a atenção para vocês para o coronavírus que nós estamos vivendo. Crescimento lento. Por que o crescimento lento? O que acontece?
começa a ser diagnosticado, começa a ser adaptado, ou seja, o vírus começa a se adaptar a gente, começa a infeccionar a gente. O crescimento foi lento, mas logo depois veio o crescimento rápido. Por quê? Porque começou a ter contato das pessoas contaminadas passando para as pessoas não contaminadas. O crescimento é após a fase de adaptação, ocorre a explosão no ambiente e a gente fala que é o crescimento exponencial, quando ocorre o crescimento rápido. E a fase de equilíbrio é a desaceleração inicial devido à resistência ambiental, para posteriormente o número de indivíduos apresentar, olha, pequenas variações. É quando eu venho e falo o seguinte, ó, teve o contágio inicial, o vírus começou a infeccionar, começou a entrar, vamos botar assim, nos seres vivos. Começou, não teve vamos botar assim, a separação, o crescimento tornou-se rápido. Por quê? Porque começou a transmissão. Logo após o período de adaptação, o vírus se adaptando a gente, vamos colocar assim, começou a transmissão, ocorreu o crescimento exponencial, começou a grande explosão no ambiente. E a fase de equilíbrio é quando, ó, não saia de casa, fique em casa para não transmitir para ninguém mais, fique em casa para não ser contaminado. E aí, olha, começa a fase de equilíbrio, ou seja, ocorre a desaceleração e pode ocorrer uma ou outra variação, mas é a fase de equilíbrio. Tudo bem? É o que a gente vai passar. Estamos nessa. Vamos para a próxima.